Bom dia. Bom dia, galera. Os romanos. Bom dia. Deixa eu abrir o livrinho aqui. Antes vocês colocam presença no chat. Tudo bonitinho. Ai. Fim do nono ano. Não, aqui. Roda. Maria, confusão, estranho. Gente, meu computador travando. Volta, ser humano. Aqui. Acho que eu preciso de um computador novo. Nem iniciei meu vídeo, né? Aqui, Bom dia, Clécio. Bom dia. Tô tentando abrir aqui, galera, o livro aqui. Meu computador tá meio travado aqui. Mas tá indo, tá rompendo. Vou compartilhar a tela. Não. Aí. Foi. Já foi. Consegui fazer isso aqui, ó. Coisa boa. O computador tá loucão, velho. Tá vendo aí, galera? Todo mundo tá partilhando direitinho aí? Aula 12. Tá sim. Ótimo, muito bem. Então vamos lá. Geografia 2, aula 12, complexos geoeconômicos do Brasil. Na aula anterior, a gente falou sobre a regionalização estabelecida pelo IBGE, que é a nossa regionalização oficial de Estado, que o governo vai usar para elaborar os nossos planos administrativos, né? Nossos planos econômicos administrativos, que o nosso governo maravilhoso tanto gosta de fazer. A gente viu que aquela regionalização é feita com base nos aspectos naturais, sociais e econômicos do território brasileiro, respeitando os limites dos estados. Na aula de hoje, a gente vai ver sobre outras duas regionalizações não oficiais, assim, não estabelecidas, não usadas pelo Estado, mas são regionalizações que buscam compreender o nosso espaço territorial, né? A primeira regionalização divide o Brasil em complexos geoeconômicos. Ela foi feita por um estudioso chamado Pedro Pichas Geiger. Ela vai dividir o Brasil com base nos aspectos sociais e econômicos influenciados pelo processo histórico de formação territorial. Então, a gente percebe que nessa regionalização, a gente não tem aspectos naturais como base de critério para dividir o território. Porém, os aspectos naturais vão influenciar nesse processo de divisão, já que o homem ele é influenciado pelo mesmo, né? Não assim, não da forma que a geografia determinista colocava,
que o homem ele é um fator determinante para o homem, mas ele vai ser um fator que vai influenciar para o homem transformar esse meio de vivência. Então, a gente tem um Brasil dividido em 3 regiões, a região Centro-Sul, a região Nordeste e a região Amazônia. Uma coisa importantíssima dessa regionalização, que é o que pode ser cobrado de vocês, vai ser, por exemplo, o fato dessa regionalização não respeitar os limites dos estados. Né? A gente percebe, por exemplo, aqui na região Amazônia, que a gente tem aqui a incorporação do estado do Maranhão à região amazônica, já que Maranhão, pela divisão do IBGE, faz parte da região Nordeste. E o Tocantins, que faz parte da região Norte, perde um espaçozinho aqui para a região Centro-Sul. Então, esse tipo de regionalização, ele não vai respeitar os limites dos estados. Para a interpretação, para a leitura geográfica de um lugar, é o tipo de regionalização que vai melhor expressar as desigualdades entre nossas regiões. Porque, conforme eu falei na aula anterior, o norte de Minas Gerais aqui, por exemplo, que tem características socioeconômicas e também naturais mais parecidas que o Nordeste, na divisão feita pelo IBGE, essa parte do território faz parte do Sudeste. Mas nessa regionalização, esse pedacinho do estado de Minas Gerais vai fazer parte da região Nordeste. Então, esse é um tipo de divisão que vai expressar melhor as desigualdades entre as regiões. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre os aspectos de cada região, né? De acordo com esse tipo de pensamento, de acordo com esse tipo de regionalização. Eu tenho aqui a Amazônia, que a parte territorial vai abranger grande parte da região norte do Brasil, da região norte feita pelo IBGE, e a parte do Maranhão, né? A parte oeste do Maranhão aqui vai pertencer à região da Amazônia, uma região com baixa densidade demográfica. A gente já percebe a influência do meio natural e a influência histórica também. A gente tem uma baixa densidade demográfica, influenciada, obviamente, pela questão da floresta amazônica. Uma maior diversidade de povos indígenas. Vale lembrar que essa maior diversidade de povos indígenas vale a associação entre a proteção que a floresta deu a esses povos do período colonial. As maiores cidades nessa região vão ser Manaus e Belém, que são os maiores centros urbanos na região da Amazônia. Manaus influenciado principalmente pelo projeto da Zona Franca de Manaus, um processo de industrialização que vai gerar um polo urbano muito grande, e Belém pelo processo histórico, que era a capital exportadora na época, principalmente do ciclo da borracha. Né? Belém teve um papel muito importante nesse momento aí. A economia dessa região ela vai ser baseada no extrativismo, tanto mineral quanto vegetal. Extrativismo vegetal, muitas vezes, tanto vegetal quanto mineral, praticado de maneira irregular. O vegetal ele é muito mais comentado nos nossos meios de comunicação por causa do tráfico de madeiras, mas também a mineração nessa região era praticada muitas vezes de maneira irregular. Né? Não sei se vocês têm acompanhado no noticiário, mas assim, a quantidade de garimpos ilegais na Amazônia, elas estão aumentando de maneira substancial nos últimos anos, justamente por causa da riqueza do subsolo da região. Né? A gente tem, na região do Pará, polos de extrativismo mineral de grande relevância para a economia brasileira. Né? Você tem aí na região sul do Pará a instalação de minerações como a Vale do Rio Doce, por exemplo, que é de uma grandiosidade econômica muito grande. O subsolo é muito rico em termos minerais. Oi? A gente tem a Zona Franca de Manaus, que é um projeto idealizado pelo governo brasileiro a fim de descentralizar a indústria nacional e a fim de levar o desenvolvimento para essa parte do território brasileiro. Tinha ingredientes bons, com caminhos bem melhores. A avestruz é uma carne que a gente trata talvez um pouco como magre. Tem que fatiar ela muito fina. Avestruz é bom, galera. Vamos desligar o áudio aí. Avestruz é muito bom. Já comi carne de avestruz. Enfim, a ideia da Zona Franca de Manaus é levar o desenvolvimento industrial para essa região e promover um dinamismo econômico. É importante entender a indústria como uma atividade mais dinâmica, uma atividade econômica mais dinâmica, né?
o IDH vai ser baixo e infraestrutura precária. O IDH baixo é reflexo do baixo desenvolvimento urbano industrial da região. As infraestruturas precárias estão associadas principalmente às questões produtivas nos setores econômicos da agricultura e da mineração, né? É palco de diversas notícias as estradas dessa região, que deveria ser um corredor de exportação, principalmente porque a gente tem região de Mato Grosso do Sul, que poderia exportar materiais para essa região se tivesse uma infraestrutura bem feita e bem programada, que não existe. Então, os maiores problemas que a gente tem sociais no Brasil hoje vão estar na região norte e nordeste, justamente por causa do baixo desenvolvimento econômico dessa região. Depois, a outra região que a gente tem é a região nordeste. A gente está falando dos complexos regionais. Territorialmente vai excluir o oeste do Maranhão, que vai fazer parte da região amazônica, e vai incluir o norte de Minas Gerais, que eu já comentei. O Nordeste é a segunda região mais populosa do Brasil, principalmente na área litorânea, é onde a gente vai ter as maiores densidades demográficas. Tem um reflexo histórico na formação espacial do período colonial. A gente teve, principalmente ali em Pernambuco, na região de Sergipe, Alagoas, o cultivo muito intenso da cana-de-açúcar, que vai trazer consequências para a formação territorial. O Nordeste é dividido em sub-regiões. Essas sub-regiões elas são muito delimitadas por causa das questões climáticas, né? Elas vão se desenvolver de maneira diferente por causa das questões climáticas. A gente vai ver uma por uma aqui. Eu tenho no Nordeste uma região chamada de Polígono da Seca, que é a região que vai abranger grande parte do semiárido. E isso é uma coisa importante de se destacar, é o seguinte: o semiárido nordestino, que é uma área, né, geologicamente com uma depressão relativa, porque está circundada por planaltos, é uma área que vai passar por um processo de seca, que é uma região de seca muito intensa de clima semiárido. A seca é diferente da estiagem. A estiagem é um fenômeno que vai ocorrer de maneira esporádica ao longo do tempo. Muitas vezes a estiagem pode ocorrer num ano sim, no outro não. Isso não acontece na Amazônia. A Amazônia sofre períodos de estiagem. O caso do Nordeste, a questão da seca do Nordeste, ela faz parte da característica climática da região. Então, é um tipo de lugar que tem um clima seco em um longo período do ano, e isso não vai mudar. Esse clima seco ele vai ocorrer de maneira característica. Então, você vai ter uma área realmente muito seca, com clima próximo ao clima de um deserto, não chega a ser tão seco quanto o Nordeste, mas clima próximo ao Nordeste. Por que eu tenho destacado isso tudo? Porque isso vai trazer uma consequência no espaço, né? Você vai ter, por exemplo, nessa região, uma área muito pobre, muito empobrecida, você não consegue praticar uma agricultura de subsistência de maneira efetiva, porque os povos daquela região, eles não vão conseguir produzir o ano inteiro, e o período do ano que vai conseguir produzir alimentos é um período muito curto. Então, você vai criar nessa situação, ano após ano, uma situação de calamidades, né? Calamidades em função da seca. Dentro desse contexto, você vai ter a chamada indústria da seca. O que é a indústria da seca? Durante anos e anos no Nordeste, é muito comum o governo destinar recursos públicos ao combate a essa seca. Na verdade, a ideia é combater as consequências da seca. E o que ocorre de fato na região é que famílias, grandes oligarquias, grandes empresários, grandes latifundiários vão conseguir recursos públicos com a desculpa de combater a seca. Nunca vai ter uma política eficiente de combate às consequências dessa questão climática, e você vai ter a repetição de gastos públicos ano após ano, sem resolver o problema de fato. Então, qualquer época do ano que você vai no Nordeste, qualquer ano que você vai no Nordeste, no período da seca, você vai ver um problema de miséria muito grande. Vai observar que no ano anterior gastou-se muito dinheiro em função desse problema, mas não resolveu o problema de maneira definitiva. Então, esse ciclo de gastos públicos é chamado de indústria da seca, que é praticamente uma manutenção da miséria na região para algumas poucas pessoas lucrarem com isso aí. De maneira bem resumida, é lucrar com a desgraça alheia e manter a desgraça sempre presente na vida das pessoas para ano após ano a gente lucrar com isso. Então, o Nordeste, baseado em suas características naturais e, consequentemente, vai influenciar na formação histórica do lugar, na formação do espaço como um todo, é dividido em 4 sub-regiões.
a Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Quem é a Zona da Mata? A Zona da Mata é a área mais a área litorânea, né? É uma área que você vai ter maior ocupação populacional por causa do período histórico, ocupava-se as áreas litorâneas primeiro, depois você vai ter a questão dos solos, uns solos favoráveis ao cultivo de cana-de-açúcar, que é o solo mais favorável, um clima favorável, um clima tropical úmido, então você vai ter a concentração, os latifúndios implantados nessa região, a atividade econômica da cana-de-açúcar. Posteriormente, já agora no período mais atual, da fase de industrialização, de descentralização industrial, as principais cidades, as principais indústrias da região Nordeste vai estar localizado nessa zona da mata aí, certo? Não vai deixar de ter problemas, vai ser uma região com grande concentração de renda, agora não só mais na questão dos latifúndios, mas também nas áreas urbanas, né? Uma área de cidades muito grandes, com um crescimento extremamente desordenado, criando aqueles problemas urbanos que é comum de países mais pobres. O Agreste é a faixa de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. O Agreste, você vai ter uma divisão de terras jamais em pequenas propriedades, mesmo porque essas terras elas não vão ser tão produtivas quanto as terras do sertão nordestino. Você vai ter uma diversidade maior de produtos e uma atividade de policultura maior. Nessa área do Agreste, vai ser muito comum grandes fazendas que vão abastecer as áreas metropolitanas da região litorânea, né? Você vai ter centros culturais extremamente importantes, como o Caruaru, né? que está localizado nessa região do Agreste. Caruaru, para a região do extremo Nordeste, região de Pernambuco, é uma região de grande polarização, principalmente cultural. Né? Existe uma feira de Caruaru que é extremamente famosa, que vai reunir, agrupar, vai polarizar toda essa região do Agreste mais ao norte do Nordeste do Brasil. Depois a gente vai ter o Sertão, que é a parte talvez mais conhecida por ser uma extensão territorial maior no Nordeste do Brasil, mais conhecida no sentido de conhecer politicamente e conhecer os problemas. Né? É a região que vai expressar os maiores problemas em relação à questão climática. Já falei que é uma área de depressão relativa, solos rasos e pedregosos, ou seja, é uma área de difícil cultivo da agricultura. É uma área que vai ser usada muito mais para a pecuária extensiva. A gente vai ter a agricultura, a fruticultura nessa região, no Vale do São Francisco, na região que permeia o Rio São Francisco, que é o principal rio da região, devido à sua perenidade, devido ao fato de ele ser perene durante o ano inteiro, ser perene, a redundância, vai ser usado para fruticultura irrigada. Né? Os baixos indicadores sociais é reflexo do baixo desenvolvimento econômico, assim como da região norte do Brasil. Lá no cantinho, na região do Maranhão, a gente vai ter o meio norte, que é a área de transição entre o sertão, o cerrado ao sul e a Amazônia ao oeste. Vai ser uma economia baseada principalmente no extrativismo e ao sul vê a expansão da pecuária e da agricultura, a pecuária motivada principalmente por causa das fronteiras agrícolas de soja. O que você tem? Você tem na região áreas pouco valorizadas, que descobriu-se a possibilidade de corrigir os solos e cultivar a soja, por exemplo, nessa região. Então, quando a gente for falar, por exemplo, do Centro-Sul, a gente vai ver que nessa pontinha do Centro-Sul aqui, ó, na fronteira de Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, a gente vai ter uma região chamada de Matopiba, né? Que é uma fronteira agrícola que está em constante expansão, que produz principalmente soja. Né? São terras mais planas, terras favoráveis ao cultivo da soja. Quando eu comentei sobre solos com vocês, a gente falou sobre a região centro-oeste, comenta muito sobre isso, né? Que os solos do Brasil não é tão rico, nessa região não é tão diferente, mas o solo é mais fácil você corrigir do que o clima. Então, se eu tenho nessa região um clima mais úmido, um clima com chuvas mais regulares, diferente da região do sertão, eu tenho uma possibilidade de um cultivo de cultivar alimentos aqui, diferente do sertão nordestino, por exemplo. Certo? Depois eu tenho a região centro-sul, que é a parte ao sul, que vai ser a área mais desenvolvida e mais urbanizada e industrializada
do território. Eu vou ter um clima diversificado e por causa da minha grande extensão norte e sul. Então, aqui bem ao norte, aqui bem na região norte de Goiás, Tocantins, aqui eu vou ter um clima mais quente, ao passo que no Rio Grande do Sul eu vou ter um clima mais frio. Então, a região centro-sul ela também vai ser marcada pela minha diversidade natural, influenciada pela minha extensão latitudinal. As atividades econômicas dessa região, elas vão ser marcadas por ser mais desenvolvida em todos os setores. Então, quando eu pego, por exemplo, a indústria do Brasil, a parte mais desenvolvida da minha indústria vai ser na região de São Paulo, na região do sul do Brasil. Quando eu pego a agricultura praticada no centro-oeste e no Mato Piba, que eu já expliquei, já é uma agricultura com tecnologia maior, com maior uso de tecnologia, tanto no sentido de maquinários, quanto no sentido de defensivos agrícolas e de sementes geneticamente modificadas. Então, a região centro-sul é a região que condensa a parte mais desenvolvida do Brasil. Não é que não haja mais problemas, mas os meus maiores IDHs vão estar nessa região do centro-sul brasileiro, certo? Que é a parte que vai pegar os estados, as regiões mais desenvolvidas do território brasileiro. Certo. Essa é a divisão feita pelo Picha-Geiger, é uma divisão baseada nos meus aspectos sociais, econômicos e históricos de formação do meu território, não obedecendo os meus limites de estados. Já o Milton Santos, eu gosto de associar muito a figura do Milton Santos a uma visão crítica do processo de desenvolvimento de globalização, né? O estudo dele vai ser muito focado, todas as vezes que você vai falar de globalização, por exemplo, você vai ter Milton Santos. Então, como que ele e a Maria Laura Silveira vai dividir o Brasil? Eles vão dividir com base nos fluxos de informações e mercadorias. E isso está associado ao processo de globalização. Quando a gente estudamos globalização, a gente percebe que existe uma frase do próprio Milton Santos que ela é bem interessante de se pensar. É um processo contraditório, porque a globalização, né? Porque ao mesmo tempo que ela junta os lugares, os espaços, você exclui. Ao mesmo tempo que você une, você separa. Por quê? Porque você vai unir os espaços de acordo com o seu desenvolvimento técnico, científico e informacional. Se você pegar as áreas de maiores fluxos de informações do planeta, a gente vai perceber que essas áreas vão se concentrar nos países desenvolvidos. Então, para regionalizar o território brasileiro, o Santos e a Silveira, ela vai usar essas informações e criar essas regiões que a gente costuma chamar de 4 Brasis, ou Brasil Técnico, Científico e Informacional, né? Qual é o que eu tenho em relação ao Picha-Geiger? Eu não tenho, por exemplo, eu tenho, por exemplo, respeito aos limites políticos dos estados, diferente do que o Picha-Geiger colocou para a gente aqui. Então, logo, eu vou entender, segundo o Milton Santos, que todas as regiões de Minas Gerais vão ser desenvolvidas da mesma forma. Não, não vai ser. As minhas especificidades regionais, elas vão continuar. Só que o que o meu estado vai refletir de desenvolvimento é o que o Santos coloca ali. Eu posso considerar Minas Gerais mais desenvolvido do que a Bahia, no sentido de desenvolvimento, de troca de informações? Sim, de maneira geral, sim. Por isso que Minas está todo na região concentrada aí. Então, um paralelo entre a divisão do Santos e o do Geiger é que eu vou usar os meus aspectos econômicos e informacionais e vou respeitar os meus limites de estados. A comparação entre Santos e o IBGE é que eu vou ter algumas mudanças na minha forma de dividir esse território. Tocantins, por exemplo, faz parte do meu centro-oeste, ao passo que sudeste e sul formam a mesma região. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho o território dividido em 4 regiões, Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste concentrada, e isso com base no meu fluxo de informações e mercadorias, somado ao meu desenvolvimento técnico, científico e informacional. Vocês percebem que a característica da Amazônia, ela vai ser a mesma, baseada no Picha-Geiger. Só que o Santos, por ele usar uma ideia diferente, a explicação vai ser um pouco diferente para isso. Eu tenho na Amazônia minha baixa densidade demográfica, influenciada pela floresta. Eu tenho projetos de exploração econômicas de maneira isoladas, limitadas pela floresta. Então, quando eu coloco aqui, lá no primeiro,
que a Amazônia vai ter só atividades de extrativismo, de extrativismo, da agricultura, extrativismo mineral e vegetal, o Santos vai colocar que essas formas de ocupação econômica são fragmentadas e desconexas. Eu vou ter polos desenvolvidos em algumas partes da região norte do Brasil, na região da Amazônia do Brasil. Isso não vai criar uma rede de desenvolvimento por toda a região, por isso que ele coloca que esses polos são isolados. Isolados principalmente por causa da minha deficiência de comunicação entre esses polos aí. Eu vou ter áreas de exceção, o polo industrial de Manaus e a região de Belém, né? A cidade, a região metropolitana de Belém, no Pará, que vão se destoar de toda a região da Amazônia, certo? Depois eu tenho aqui a região Nordeste. A região Nordeste vai carregar a minha herança colonial, principalmente a região Nordeste, ela, até a década de 90, ela vai ser aquela região que já foi a região mais rica do Brasil e foi abandonada pelas minhas atividades econômicas. Ela vai carregar isso, ela vai carregar esses traços como herança, né, da formação territorial. Eu tenho pouca tecnologia no meu campo, nas minhas atividades agrícolas, e eu tenho áreas isoladas que são as áreas de tecnologia do meu campo, na região Nordeste, elas vão ser agroexportadoras, que é um reflexo direto do período colonial. O espaço tecnológico fragmentado, galera, está associado ao processo de descentralização industrial a partir da década de 90, que aí eu tenho as indústrias saindo da região sudeste do Brasil e buscando outras regiões para se instalarem. Boa parte dessas indústrias vão estar na região nordeste do Brasil, só que não formando uma rede de desenvolvimento como se formou na região sul do Brasil, região sul e sudeste do Brasil. Você vai ter pontos isolados de desenvolvimento. Depois eu vou ter a região centro-oeste, que vai incorporar o estado do Tocantins nessa região. Por que eu vou incorporar o estado do Tocantins? Porque eu estou dividindo o Brasil em áreas... deixa eu passar aqui. Eu estou dividindo o Brasil em áreas de desenvolvimento tecnológico, principalmente, certo? Então, o Tocantins, ele é uma área do Brasil que não é definitivamente... Só um minutinho, pessoal. Desculpa, galera. Eu vou ter Tocantins aqui. Por que eu vou ter Tocantins e região centro-oeste? Porque eu estou falando de uma área de desenvolvimento tecnológico. Ah, professor, mas o Tocantins ele não é industrializado. Não. A principal atividade econômica do Tocantins vai ser a agricultura. Só que é uma agricultura moderna. É uma agricultura com alto uso de tecnologia. Tanto que se a gente pegar o centro-oeste do Brasil, a gente vai ver que apesar do centro-oeste ser o maior produtor de grãos do Brasil, ele não vai ocupar as pessoas, a população econômica ativa, no setor primário da economia. Ele vai ter a ocupação das pessoas no setor terciário da economia, no setor de serviços. Por quê? Porque na agricultura não precisa de muita gente, porque é uma agricultura moderna. Então, por isso que Tocantins faz parte da região centro-oeste. E por que o centro-oeste não faz parte da região concentrada, já que é tão moderno assim? Porque eu tenho uma atividade econômica diferenciada. Eu tenho um espaço diferente na região centro-oeste, que é voltado para o meio rural, esse meio rural com tecnologia, certo? Aí eu tenho por último aqui, interação com a região concentrada, justamente por quê? Porque eu tenho duas regiões extremamente desenvolvidas, só que uma com atividade agroexportadora, com tecnologia, e uma outra atividade mais urbana e industrial, que é a região concentrada. Que é a região concentrada? É onde eu vou ter os maiores fluxos de mercadorias e capital no meu país. É onde eu vou ter a junção dos maiores polos econômicos, né? A região concentrada do Brasil é onde vou ter a intensificação do processo de indústrias. Em consequência disso, é um espaço mais urbanizado. A industrialização e a urbanização são coisas que caminham lado a lado. A indústria vai atrair um contingente populacional muito grande, certo? Tem aqui no final, aqui, expressa desconcentração industrial. Por que essa região vai expressar essa desconcentração? Vamos lá. Embora eu tenha ainda a região sudeste
como a principal região industrializada do Brasil, eu vou perceber que dentro dessa região concentrada, eu vou ter o surgimento de cidades médias por causa da implantação da indústria. Analisa Linhares, por exemplo. Linhares é uma cidade que constantemente vem recebendo indústrias de grande porte, né? E Linhares não está no eixo Rio-São Paulo. A gente é a expressão dessa descentralização da indústria pontual do eixo Rio-São Paulo. Então, toda a região concentrada, ela vai ter esse reflexo dessa desconcentração industrial. Porque as primeiras indústrias a sair do eixo Rio-São Paulo, elas não foram para lugares tão distantes quanto o Nordeste do Brasil. Elas vão procurar cidades medianas nessa região Sudeste e Sul do Brasil. Então, essa região, ela vai expressar, sim, essa nossa desconcentração industrial. Quando coloca que o espaço urbano industrial é complexo, quer dizer o quê? Nós vamos ter as maiores urbanizações na região Sudeste e Sul, nós vamos ter indicadores econômicos, indicadores socioeconômicos mais elevados nessa região, só que as nossas organizações urbanas, desculpa, as nossas estruturas urbanas, elas são extremamente deficitárias em alguns pontos. Você tem Rio de Janeiro, por exemplo, com gravíssimos problemas sociais de infraestrutura, né? Você tem Belo Horizonte com problemas também da diferença do Rio de Janeiro, e você vai ter regiões do sul do Brasil com infraestrutura um pouco mais organizada. Então, a gente vai ter espaços bem distintos, bem diferentes nessa região concentrada do Brasil. Tranquilo? Galera? Oi? Alguém vivo? Pessoal, alguém tá vivo aí? Todos. Ainda não. Aqui, pessoal. Aqui, achei o pessoal. Galera, vamos lá. Nós vamos ter 2 aulas por semana, pelo menos até o horário que o Danilo me passou. Então, eu vou fazer as aulas mais curtas para dar tempo de vocês fazerem a atividade da sala de aula, pelo menos, né? Eu não vou cometer o mesmo equívoco de esperar vocês fazerem para eu corrigir, porque vocês me deixam na mão e vou deixar na próxima aula. Então, assim, façam essas atividades propostas para a sala de aula. Vocês têm um gabarito dessas atividades já, não tem? Alguém? Tá vivo? Responde. Oi? Não tô vendo o chat. Galera, olha só. Nós vamos ter outra aula, quarta-feira, eu acho. Então, vou encerrar a aula. Vocês façam as atividades propostas no final do capítulo, as atividades propostas para a sala de aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, assim, as atividades são muito fáceis, muito fáceis. Se tiverem alguma dúvida, vocês tragam para mim na próxima aula. Tranquilidade? Alguma dúvida, alguma pergunta? Faz igual na câmera. Não, tá tranquilo, Clécio. Tá tranquilo? Deu para entender? Vocês vão Sim. fazer... As atividades são bem tranquilas. Se tiver alguma dúvida, é um conteúdo muito fácil, assim, eu acho. Se tiver alguma dúvida, vocês me perguntam. Tranquilo? Até quarta-feira, eu acho, a gente tem outra aula aí. Vamos seguir para frente. Uma aula, assim, como se fosse o fluxo normal da aula, né? Uma aula, um conteúdo, uma aula, um conteúdo. E assim nós vamos que vamos. Qualquer dúvida, vocês vão me perguntando e a gente vai tirando as dúvidas aí. Show? Show. E quarta-feira, então. Fica com Deus.